Senhor dos universos, nós estamos aqui buscando, Senhor, a compreensão do breve estudo que faremos, bem como o conforto, o auxílio necessário às dores de nossas almas, as nossas dores emocionais e aquelas físicas igualmente. Auxiliai a todos aqui presentes, extensivamente a todas as famílias aqui representadas. Assim seja. Então, hoje vamos estudar o capítulo de irresponsabilidade do livro As Dores da Alma, do Espírito Hamed, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. A gente separa sempre alguns parágrafos, chaves, para a gente explicar um pouco sobre eles. Então, o primeiro parágrafo, o Hamed diz assim: não é coerente que cada um de nós trabalhe para alcançar a própria felicidade? Não é lógico que devemos nos responsabilizar apenas por nossos atos? Não nos afirma a sabedoria do Evangelho que seremos conhecidos exclusivamente pelas nossas obras? Essa é uma questão muito interessante, Nós somos responsáveis por nós, ninguém mais. Depois que nós nascemos, somos educados, nós temos que perceber o que escolhemos e arcar com as consequências das nossas escolhas. E aí nós não temos de responsabilizar mais ninguém por isso, a não ser circunstâncias outras que sejam catástrofes, uma pessoa que não está bem psicologicamente. Aí são situações que muitas vezes não se tem mais o fator escolha, A criatura não está nas condições de escolher. Mas, tirando isso, no geral, nós temos escolhas, e nós tomamos as decisões, Nós somos responsáveis pelos atos que fazemos, Os parágrafos 5º e 6º, o Hamed vai colocar o seguinte: os acontecimentos exteriores de nossa vida são um resultado direto de nossas atitudes internas. A princípio, podemos relutar para assimilar e entender esse conceito, porque é melhor continuarmos a acreditar que somos vítimas indefesas de forças que não estão sob o nosso controle. Efetivamente, somos nós mesmos que fazemos os nossos caminhos e depois os denominamos de fatalidade. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme o sentido que se dá a esse vocábulo? São pré-determinados? E neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio? Pergunta Kardec aos semeadores da nova revelação. E eles responderam: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino. Aqui nós precisamos perceber que ele está falando de escolha que o espírito fez antes de reencarnar, antes de voltar à existência corpórea, segundo a nossa crença na reencarnação, fundamentado em pesquisas, em evidências de casos sugestivos disso. Mas essa é uma questão que particularmente venho refletindo há muitos anos e que causou muitos debates e muitos estudos em outras instituições espíritas, porque lendo as questões, essa questão que Kardec perguntou aos espíritos foi a questão 851
de O Livro dos Espíritos, onde ele pergunta sobre fatalidades. Agora, as questões 258 e 259 de O Livro dos Espíritos, as respostas vão ser as seguintes: escolhas há, mas em situações muito específicas. Quais são elas? Gênero de provas. Essa é a especificidade da escolha. Porém, todo mundo escolheu nascer? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Será que todos nós temos e estamos, ou estivemos, antes, do nosso renascimento, dessa nossa reencarnação, escolhemos verdadeiramente estar aqui? Os Espíritos vêm desenvolvendo essa ideia e eles colocam o seguinte, que a vida, a nossa vida toda aqui, as escolhas, a maioria das coisas, as escolhas são nossas. É muito ao contrário do que a maioria dos espíritas aprendemos e pensamos. A maioria não escolhe, não. A maioria não escolhe. Basta nós observarmos que aquelas pessoas que têm uma compreensão, uma certa espiritualidade, uma compreensão desses processos espirituais, elas, independente de qualquer filosofia espiritualista, de qualquer religião, elas têm essa percepção, de um processo reencarnatório, por exemplo. Mas a maioria não tem, não. E aí, como que eu posso, dentro da própria literatura espírita, fundamentar essas minhas palavras? Vou recorrer ao capítulo 13, que se chama Reencarnação, do livro Missionário da Luz, do Espírito André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, ano 1947, onde ele fala o seguinte: não é o André Luiz, é na verdade o instrutor Alexandre, um espírito que estava acima de André Luiz, coordenando determinados trabalhos. E o André Luiz pergunta a ele, numa parte, se existiriam casos de pessoas, espíritos, pessoas desencarnadas, como nós falamos, que reencarnariam de forma inconsciente, isto é, sem ter noção nenhuma que estavam reencarnando. E ele fala o seguinte, o começo da resposta dele é o seguinte: assim como a maioria dos casos das pessoas que estão encarnadas na Terra desencarnam sem consciência de uma vida espiritual, assim também é a maior parte dos espíritos que retornam para a Terra. Aí vamos lembrar da questão 258 do Livro dos Espíritos. Todos os espíritos, pergunta Kardec, se preocupam com a reencarnação, sabem que vão reencarnar? Não, a maioria deles nem cogita disso, nem se preocupa com isso. E aí o instrutor Alexandre vai falar o que acontece. Liga. O que acontece aí? Ele vai dizer assim: a maioria dos que retornam à existência corporal na esfera do globo terrestre é magnetizada pelos benfeitores espirituais, que lhes organizam novas tarefas redentoras e renascem como verdadeiras crianças sem consciência. Mas aí que está esse termo, reencarnação compulsória, seria a maioria. Que a gente acharia que seria a exceção, seria a maioria. Mas na verdade eu penso assim, que o compulsório em si seria aquele que é tão instantâneo que nem percebe, não tem nem como benfeitor programar nada ali. Só vai, Mas nesse caso ainda tem uma organização dos benfeitores ainda, mesmo que esses espíritos estejam sem saber, E aí nesse sentido seria sim compulsório.
E aí a gente faz aquela pergunta, né? Será então que aquelas pessoas, que pode ser um inconformismo, sim, e geralmente é uma expressão de inconformidade, mas também dentro do campo reencarnatório, e nesse ponto que estamos estudando, nós vemos que aquela expressão que uma pessoa diz, eu não pedi para nascer, pode ser a pura expressão da realidade, né? Eu mesmo já respondi assim para meus pais algumas vezes, eu não pedi para nascer. Hã? Pode ser uma expressão de inconformidade, mas pode ser uma expressão real, né, também. Bom, avancemos um pouquinho. E aí nos parágrafos 13º ao 15º e o 17º, o Hamed vai dizer assim: ser responsável implica ter a determinação para responder pelas consequências das atitudes adotadas. Ser responsável é assumir as experiências pessoais para atingir uma real compreensão dos acertos e dos desenganos. Ser responsável é decidir por si mesmo por onde ir e descobrir a razão do próprio querer. Aceitar o princípio da responsabilidade individual e estabelecer limites descomplica a nossa vida, tornando-nos cada vez mais conscientes de tudo que acontece ao nosso derredor. Essa questão da responsabilidade individual, eu que estudo filosofia e gosto muito da filosofia existencialista, talvez por eu estar estudando alguns desses filósofos existencialistas, mas eles, apesar de a maioria deles serem ateus ou terem se declarado ateus, com exceção do dinamarquês Søren Kierkegaard, que era um pastor, um teólogo e era cristão e considerado o pai do existencialismo, assim também como o Gabriel Marcel, um existencialista francês, mas o Albert Camus, o Sartre, o Nietzsche, por exemplo, eles eram declaradamente ateus. E a filosofia existencialista, ela fala muito sobre isso, da responsabilidade do indivíduo, porque a filosofia existencialista foca no indivíduo, E no espiritismo não é diferente, Aqui nos fala que Jesus salva, como já falamos de outras vezes, Aqui não se fala que os pecados vão ser perdoados, até porque pecados para nós é simplesmente parte da experiência humana, São erros que cometemos e são experiências nossas na nossa vida cotidiana, que tem suas consequências, é claro, E o existencialismo tem 3 características, essenciais, que são uma grande ênfase sobre o indivíduo, embora, claro, este indivíduo seja definido e compreendido de diferentes maneiras pelos mais diferentes filósofos, O Kierkegaard, o Gabriel Marcel vão ver um indivíduo como corpo e alma. Um Sartre, um Camus, um Nietzsche vão ver um indivíduo puramente corpo, tendo sua subjetividade, seus valores, mas não tendo nada além disso. Segundo ponto, segunda característica essencial para a filosofia existencialista:
o papel central das paixões, em contraposição à ênfase filosófica tradicional sobre a razão e a racionalidade. Isto é, as paixões, né? Os existencialistas não se apegaram à filosofia tradicional, razão, racionalidade. Eles usam, óbvio, né? Mas eles falam que nós temos que viver as nossas paixões. Agora, é de qualquer maneira? Não. Existem limites, né, próprios que a sociedade nos coloca, e dentro desses limites nós haveremos de ter uma palavra aí para contrabalançar essas paixões: comprometimento. Então, tem uma frase do Søren Kierkegaard que ele fala o seguinte: a vida tem que ser vivida com paixão e comprometimento. Quer dizer, muita gente acha que os existencialistas, né, vão ser pessoas ou fazendo tudo que der na telha, ou muito tristes, cabisbaixos, vivendo um vazio existencial, uma angústia. Não é nada disso. Isso é a interpretação do senso comum. Não tem nada disso. Muito pelo contrário. Se coloca muito bem junto à filosofia espírita, que fala que nós temos que ver sabor na vida. No livro O Mito de Sísifo, do Albert Camus, ele começa falando o seguinte: o maior problema filosófico é o suicídio, para ele, né? E resta-nos saber a resposta à seguinte pergunta: vale a pena viver a vida? E o Camus vai dissertar num longo primeiro capítulo sobre isso, e ele vai nos dar a conclusão de que sim, vale a pena viver. A vida tem sabor, a vida tem gosto. Às vezes o sabor é amargo, né? Às vezes o sabor é agridoce, é uma mistura aí, né? Salgado, com doce, uma mistura de um amargor com uma certa alegria. A vida tem também aquele sabor prazeroso, né? Como o velho e bom churrasco de um fim de semana. Né? Mas, como diria o nosso doutor ali, um churrasco magro, né? Sem gordura. Então, viver a vida com paixão e comprometimento. A vida tem esse sabor. Então, sim, vale a pena viver. E a terceira característica é a importância da liberdade humana, né? E alguns existencialistas dão grande ênfase às liberdades pessoal, política e ao livre-arbítrio, né? Essa liberdade que não é, repetindo, não é fazer qualquer coisa, né? Eu sou livre, eu vou fazer qualquer coisa, né? Eu não tenho que reprimir meus desejos, eu tenho que colocar eles todos para fora. Não, não é assim. Não é desta maneira, né? O Freud mesmo, pai da psicanálise, quando ele falava, perguntaram a ele sobre repressão, ele falava: não, é importante que na educação da criança haja uma repressão, para que ela possa aprender a saber os limites, né? O Freud colocava isso, e Jung vai desenvolver esse pensamento falando: a psicanálise não é para fazer com que a pessoa depois solte seus desejos à vontade, como se fosse um animal sem freio. Não, não. Nós temos as rédeas dos nossos desejos em nossas mãos. E o Lacan vai colocar: o desejo tem uma ética. Qual é a ética do desejo? O desejo, para ser vivido, precisa ser legítimo. Ele vai ser legítimo como? Desde o momento em que nós refletimos e percebemos que o ceder ao nosso desejo não vai provocar consequências negativas ou ruins, né, em outros. Porque ele é ético. Porque ele faz bem a nós, faz bem ao outro. Então a gente
precisa ter, né, essa responsabilidade, como o Hamed colocou aqui, né? Aceitar o princípio da responsabilidade individual e estabelecer limites descomplica a nossa vida, tornando-nos cada vez mais conscientes de tudo o que acontece ao nosso derredor. Essa consciência é que nós só vamos adquirir no amadurecimento psicológico que fizermos, que tem tudo a ver com o amadurecimento espiritual. Quando nós percebermos os limites que devemos nos dar, limites em tudo, né? Por isso, o Soren Kierkegaard vai falar, né, essa frase: a vida tem que ser vivida com paixão e comprometimento. Então, quando os espíritos superiores respondem a Kardec falando das escolhas que os espíritos fazem, nós podemos pensar também, quando eles falam na questão 258 do Livro dos Espíritos, que nós escolhemos aquilo que no decorrer de nossas vidas, né, ocorre. Então nós temos de pensar, e precisamos pensar também se na verdade nós temos mesmo duas escolhas. Um dia um professor de filosofia utilitarista perguntou à turma o seguinte, e um deles me perguntou em particular: Leonardo, tem um trem, lá na frente tem uma bifurcação. Era a primeira aula sobre utilitarismo, né? A gente não conhecia, né? Isso é muito famoso. Tem um trem, tem uma bifurcação. Nessa bifurcação tem um idoso e tem um jovem. Na verdade é um casal de idosos e um casal de jovens. Não tem como você parar o trem. Chega lá na frente, você vai ter que fazer uma escolha. Eu fiquei na época realmente sem resposta. Falei, meu Deus, e agora? Ou eu mato os velhinhos ou eu mato os jovens. E agora eu vou fazer o quê? Aí eu entrei, tinha que dar uma resposta. Entrei num pensamento taylorista, né? Produção. Fui lá no industrialismo. Ó, a força jovem vai produzir mais. Vou colocar o trem então para bifurcar em direção aos idosos. Aí ele deu um sorriso. Depois de anos, quase ao fim da faculdade, eu falei assim: professor, sabe aquela pergunta que o senhor me fez lá atrás? Tem uma terceira via. Nós não temos só duas opções na vida, não. Tem mais. Aí eu falei: qual a outra resposta que você teria? O senhor não pode parar o trem? Aí eu falei assim: eu poderia até morrer, mas eu poderia descarrilar o trem para não matar ninguém. Aí ele: muito bem. Eu aguardava isso de você em algum momento. E a vida realmente não tem só duas opções. Tem mais. Nós, às vezes, não conseguimos enxergar. Pois é. Mas esse trem só teria eu mesmo. Seria eu no trem, como maquinista, o casal de idosos e o casal de jovens. Não teria mais ninguém no trem. Agora, se tivesse mais pessoas no trem, aí ficava complicado. Ficava complicado. Bom, vamos encerrar. Hoje mais cedo um pouco, para a Bia ficar. Falei que semana passada vou trazer mais um bocadinho. Não, para ser minha disciplina. Tem 3 minutos aí. Não vou usar. Não vou usar. Pode ficar. Tá com bônus. Vamos fazer nossa oração para a gente dar em segunda parte. Deus, presente em toda parte, somos parte, Senhor, cada um de nós de Ti, e pedimos-te, auxiliai-nos, como disseste através de várias vozes de sábios, para auxiliarmos uns aos outros,
E assim, Senhor, haveremos de cumprir aquilo que um Espírito um dia falou: o próximo é a ponte para Deus. Que façamos essa ponte constantemente. Ajude-nos, Deus Todo-Poderoso, a que venhamos nesta hora percebermos que estais em nós e também, Senhor, percebermos que estando em nós, independente de quaisquer fraquezas, temos forças para superar as dificuldades que ora estamos a sentir. Ajude-nos, auxilie a que nós aprendamos a nos auxiliar. E assim, Senhor, as soluções haverão de se fazer no decorrer de nossas problemáticas. Assim seja. Uma boa noite aqui, pessoal online.